Assisti Obsessão e adorei o filme. O que eu não gostei foram dos comentários das pessoas a respeito dos personagens. E pra comentar isso, eu vou precisar dar um pouquinho de spoilers. Pra começar, eu assisti esse filme por recomendação de pessoas com quem eu já acostumei assistir filmes e discutir sobre e ter conversas bastante agradáveis a respeito dos filmes que a gente viu. Então, por isso eu sabia que provavelmente sim, eu ia gostar. Mas o filme é completamente diferente do que eu imaginava a partir dos comentários dessas pessoas. Quando elas me recomendaram assistir, elas me disseram que o protagonista era um desgraçado, que merecia tudo o que aconteceu e que os amigos eram babacas. E o que eu vi é completamente o oposto disso. Quer dizer, é um pouco de verdade, mas não porque eles são vilões e simplesmente porque eles são humanos. Eu acho que a gente colocar o Bear, que é o protagonista, como um vilão é uma coisa bastante errada e, na verdade, significa que a gente não sabe nem olhar pra gente mesmo. A gente se coloca numa posição de julgar muito fácil, sem considerar os sentimentos humanos que levaram ele a agir das formas que ele agiu. Assim como os amigos também. Do jeito que me falaram, parecia que o Bear tinha colocado um feitiço na menina que ele desejava de propósito, e não é nem isso que acontece no filme. Na verdade, ele compra um artefato pra fazer uma piadoca com a menina, é, que é esotérica, e no final das contas ele mesmo acaba usando sem acreditar que aquilo vai funcionar, só que funciona. Obviamente, quando funciona, ele não diretamente pensa que aquilo é fruto de um feitiço, né? Na verdade, eu acho que poucas pessoas de fato acreditariam que um pedaço de plástico ia funcionar, né? Eu achava que o processo era muito mais maligno e intencional do que realmente foi. Eu achava que ele de fato faria algum ritual, talvez algum sacrifício, em nome de ter o amor dela e não usar um item de uma lojinha comum no momento em que ele se sentiu rejeitado. Só por isso ele já não é vilão, porque na verdade todo mundo deseja alguém em algum momento sem ser necessariamente correspondido. Eu acho que essa é uma das coisas mais normais. Inclusive, é isso que explica a gente endeusar artistas. É porque a gente projeta coisas que a gente ama na imagem daquelas pessoas e sonha em ter um dia a atenção delas. Isso acontece não só com artistas, isso acontece com as pessoas do nosso dia a dia também. Não à toa a gente ignora red flags de pessoas com quem a gente se relaciona, porque a gente quer que elas caibam dentro da nossa fantasia, em que elas são perfeitas e que elas merecem ser nosso objeto de afeição. A gente cria expectativas sobre pessoas e muito comumente elas são frustradas. E se a gente ainda estiver projetando mais, a gente vai deixar isso passar e criar novas expectativas e talvez viver um relacionamento horrível, porque a gente tá sempre esperando que a pessoa se toque, que ela mude. E ela nunca vai mudar. Isso quando a gente tá num relacionamento com alguém. Ou seja, isso é comum até com as pessoas com quem a gente de fato consegue desenvolver um relacionamento amoroso. Acho que o ponto em que as pessoas mais acham o protagonista um escroto é quando a menina pede pra morrer. Porque o que acontece é quando ele faz o desejo pra ser amado por ela, meio que uma entidade que ama ele de fato assume o lugar dela dentro dela e ela, a personalidade dela fica bloqueada em algum canto, algum limbo e que tenta escapar disso. Em alguns momentos ela consegue então voltar a si e num desses momentos ela pede pra morrer. A essa altura do filme, ele já sabe que pra libertar ela, ele precisa morrer. Ou ela precisa morrer. Assim, o desejo dele não se faz mais necessário. Não exige mais como essa relação ser consumida, ser efetivada, esse desejo ser realizado. Ele responde algo tipo assim: nossa, é tão ruim assim me amar? E as pessoas acham isso um absurdo, e sinceramente, eu acho que isso é coisa de ego ferido, não coisa de uma pessoa escrota, mas coisa de uma pessoa que gostaria de ser amada e que percebe. Gente, se coloque no lugar de ver alguém pedir pra morrer porque ela não consegue te amar tipo, tá, que ela tá numa outra situação, mas assim, eu não acho que seja uma coisa fácil de ouvir. Significa que ele teve uma reação que eu acho legal? Não de forma alguma, mas eu acho compreensível e eu acho que todo mundo que já sentiu, que já foi rejeitado de alguma forma, consegue entender que dói sim. Imagina ouvir alguém dizer que meio que prefere morrer porque ela em si não consegue te amar, então, tipo, teve que surgir uma outra entidade pra te amar, sabe? Claro que se trata de um sentimento de posse, é claro que se trata de um sentimento egoísta, mas eu acho que isso não é coisa de uma pessoa ruim sentir. Eu acho que isso faz parte da nossa natureza humana e que pra isso existe terapia pra gente tratar. No caso, obviamente, o Bear não tratou.
E aparentemente muitas das pessoas que assistiram o filme também não, porque é muito fácil se colocar nessa posição de dizer o que ela tem que fazer sem realmente pensar na situação como um todo. Sinceramente, gente, o que que as pessoas esperavam que ele fizesse ali? Obviamente ele podia pensar e não falar aquilo, mas eu acho super comum uma pessoa pensar uma coisa dessas ouvindo a outra pedir pra morrer. Mas que atitude ele deveria ter tomado ali? Ele deveria ter falado, tipo assim, claro, Nick, estou indo ali me matar agora, com licença, você já vai se libertar. É uma situação difícil. Vocês conseguem entender a dificuldade da situação? Acho que querer tirar a própria vida não é uma coisa muito comum, assim, inclusive é sinal de uma doença bastante grave, né? Então é de se entender por que que ele não vai querer tirar a própria vida e tentar corrigir a situação de alguma outra forma. Covardia é um sentimento muito humano. A gente não vai ter coragem o tempo todo, inclusive a gente, em muitas situações muito menos drásticas, a gente precisa de um tempo para amadurecer uma situação e tomar uma atitude. Então, durante esse tempo todo que a gente tá ali amadurecendo o sentimento para tomar essa atitude, a gente tá sendo talvez covarde. Vocês já pararam pra pensar que no final do filme ele mesmo acaba se matando? Ah, mas teve que acontecer um monte de coisa. É, sim, gente, eu acredito que ninguém pensa que as coisas iriam, assim. Porra, é tudo sobre a gente se colocar na situação, gente, entender o quão difícil é tudo aquilo. E realmente, quando ele viu os níveis em que a Nick chegaria por conta deste amor, por conta da obsessão, aí ele tomou uma atitude, mas assim. Eu acho tudo absolutamente tão incrível e tão humano que eu não entendo por que as pessoas estão assim, nossa, que cara arrombado. Ai, ele mereceu. Ele mereceu o quê, gente? Um monte de gente se fudeu nessa história, sabe? Ninguém merecia aquilo porque ninguém fez nada de ruim ali pra merecer uma coisa dessas. Sobre amigos terem escondido informações, eu acho isso absolutamente normal. Primeiro que quando a gente tem uma relação de afeto com outras pessoas, a gente não quer magoar elas e a gente não quer ser rejeitado por elas também, começa por aí. Então, assim, se a gente tá fazendo alguma coisa que a gente sabe que pode magoar, é super comum a gente querer evitar expor algumas situações. O que esse filme fala pra mim não é tanto sobre o horror em si do filme, mas é como as pessoas que estão assistindo não conseguem parar pra analisar sentimentos humanos, não conseguem parar pra analisar a situação, entende? Ter um macro para entender a dificuldade daquilo e quão confortável é a gente não olhar pra gente mesmo, a gente não pensar como que a gente reagiria nessa situação e simplesmente dizer que alguém agiu errado. Porque não é como se alguém ali tivesse de fato cometido um crime em até determinado momento, sabe? É uma situação sobrenatural, galera. Não é como se o Bear estivesse fazendo a Nick uma escrava, ele mesmo de uma forma muito humana, é uma situação sobrenatural, na qual a solução não é ele simplesmente decidir libertar a Nick, é ele morrer. Sei lá, eu acho que esse filme revelou pra mim que as pessoas precisam fazer muito mais terapia e que as pessoas não gostam de admitir as sombras delas, né? É importante a gente admitir pra gente mesmo que a gente não é bom o tempo todo, sabe? E que a gente consegue sentir coisas ruins e que a gente consegue ser complexo e sentir coisas conflitantes, tipo, ficar triste porque a pessoa não consegue nos amar e ainda assim tentar encontrar um jeito de libertar, ou então não querer libertar também porque é uma chance. Obviamente, isso é egoísta, isso é possessivo, mas até as pessoas mais esclarecidas sentem isso. Eu acho que faz parte da gente sentir esse tipo de coisa. A gente é tão mais complexo do que ser bom ou ser ruim. A gente consegue fazer coisas certas pensando coisas erradas, inclusive. E eu acredito que como um processo da gente se tornar uma pessoa melhor, a gente precisa entender as coisas ruins que a gente faz, as coisas ruins que a gente sente, abraçar isso e tentar lidar com isso e modificar se for necessário para que a gente melhore como pessoa pra gente e pros outros. Então, ficar nessa de só dizer que Ian e que o Bear foram desgraçados na história, pra mim, isso é um forte sintoma de que você não tá olhando o suficiente pra você mesmo, não tá pensando nos seus sentimentos o suficiente e não consegue se colocar no lugar do outro, analisando
de forma mais complexa a situação que está acontecendo e as complexidades da vida em si. Mas e vocês? Assistiram a Obsessão? O que vocês acharam? Compartilhem as opiniões a respeito do filme, do roteiro, da direção, se vocês quiserem. E até a próxima!